Para terminar esse módulo, vamos discutir então como a gente pensa a estratégia e o planejamento do nosso time. Como a gente vai jogar para poder virar essa partida. Lembrando que o nosso adversário começou a pré-temporada primeiro, tem os melhores jogadores, no caso as melhores tecnologias de comunicação já desenvolvidas, e não tem ética. Ou seja, ele compra o juiz, ele define o campo de jogo, ele joga com a bola dele e no estádio dele só com a torcida dele. Além do mais, como todos sabemos, o nosso adversário tem muito mais recurso. Então, o que a gente faz? Não entra para jogar porque acha que vai perder e perde para o WO? Obviamente não. A gente tem que encontrar uma fórmula de tentar jogar e ganhar. Nesse sentido, a proposta que eu faço para vocês é que a gente monte uma espécie do que eu chamo de operação líbero. Lembrando do futebol, quem é a figura do líbero? O líbero é aquele jogador que basicamente tem duas grandes funções em campo. A primeira função é organizar o time para conter a avançada do adversário. E a segunda função de um líbero é o cara que pensa de forma inteligente e estratégica para organizar o contra-ataque do time. Fazer uma contenção para a gente parar de levar gol do adversário e organizar o contra-ataque para a gente começar a meter um golzinho aqui, outro ali e quem sabe assim virar a partida. Então, como a gente faz e como a gente realiza do ponto de vista da comunicação política digital essa contenção, essa primeira parte? Bom, o primeiro passo fundamental é a regulação. A gente precisa regular para que o juiz pare de ser parcial. E como a gente faz essa regulação? Essa regulação, por exemplo, existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que regula as mídias sociais. Esse debate está aberto, esse debate está começando. É fundamental, uma atuação importante para a gente pensar como se dará daqui para frente esse processo. Obviamente é um tema delicado. Aí há uma colida em direitos humanos importantes. Por um lado, o direito à liberdade de expressão, mas o direito à intimidade, a não ser agredido, não ser violentado, não ser ofendido. Como se regulará esse processo? Quem terá o controle? Hoje a gente vê que na ausência de legislação, muitas vezes são as próprias plataformas digitais que regulam. É o Facebook ou o Twitter quando tira do ar uma mensagem do Bolsonaro. Ou recentemente a gente viu nos Estados Unidos como o Twitter disse que uma mensagem do Trump era dita como uma mensagem que não era necessariamente verdade e citava outras fontes para contrastar com o Twitter do próprio Trump, que ficou raivoso, colérico e ameaçou por Twitter fechar o próprio Twitter. Então, no caso brasileiro, se a gente quer regular para que isso não vire um vale-tudo, é importante definir os padrões. É importante apostar por uma regulação que não seja a própria plataforma, mas que também não seja o governo. Acho que é importante descobrir e a gente deve defender modelos públicos não estatais, onde os usuários das redes estejam representados, as plataformas estejam representadas, os movimentos sociais pelos direitos da comunicação estejam representados, as agências de checagem de informação estejam representadas e, obviamente, setores públicos como estatais, como representantes dos três poderes da federação. Esse processo, que tem que ser rico e detalhado e cuidadoso, é que vai definir os marcos gerais para a gente saber o que se regula, o que não se regula, o que vai para o ar, o que não vai para o ar, como a gente pode combater uma mensagem de ódio ou de mentira, quem tira essa mensagem do ar, ou como se dá o direito de resposta se uma pessoa é ofendida na internet. Esse tipo de regulação é fundamental e, quem sabe, inclusive, pode ajudar a gente a voltar a pensar os parâmetros de regulação das mídias tradicionais. A gente lembra como antigamente no Brasil o direito de resposta nas televisões era um bem muito preciado e fundamental. Todos nos lembramos quando o Cid Moreira, no Jornal Nacional, foi obrigado a ler uma carta do Leonel Brizola como direito de resposta. Depois disso, o próprio Supremo fez decair esse tipo de direito de resposta e hoje a gente vê como muitos políticos e cidadãos são ofendidos permanentemente nos meios de comunicação sem o direito de resposta. Regular as mídias digitais pode ser um ponto de partida também para a gente voltar a fazer uma discussão séria de como regular os meios de comunicação tradicional
para que a gente acabe com esse vale tudo que hoje impera. Outra medida fundamental de regulação é a CPMI das fake news. Deputados, avaliando como funcionam o processo de fake news desde o processo eleitoral, chegaram a CPFs e CNPJs muito claros daqueles responsáveis por mentir, desinformar, difamar nas redes sociais, por promover o ódio. É um processo que tem que ser considerado para ir atrás dos responsáveis. Outra iniciativa, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deu um golpe direto no coração do gabinete do ódio, com uma investigação criminal feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que começa a desarticular toda a rede de fake news do bolsonarismo. Um exemplo disso é que depois dessa investigação, as redes de robôs e de mentira do bolsonarismo diminuiu em quase 40% sua penetração nas redes sociais. Outra medida fundamental é a ação de investigação judicial eleitoral que o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pôs para votação, que vai analisar as fake news durante o processo de 2018 e que tem por finalidade aquilo que todo cidadão democrata no Brasil deseja: a cassação da chapa de Bolsonaro-Mourão pela utilização indiscriminada de fake news durante a campanha eleitoral. Mas a contenção não termina na regulação. A regulação é fundamental para deixar as regras claras para todos no processo de comunicação, para que o juiz deixe de ser parcial e, com isso, o adversário não consiga meter gols utilizando regras escusas. Mas a contenção não é só a regulação. A contenção é, por exemplo, a iniciativa dos Sleeping Giants, que em poucas semanas deu um golpe duríssimo, aonde mais dói no bolsonarismo, no bolso. O Sleeping Giants, via Twitter, organiza campanhas para mostrar para as empresas do mundo privado que elas estão anunciando em sites e blogs de ódio. As empresas, para que a gente entenda como funciona o processo da Sleeping Giants. Antigamente, uma empresa, a Dell Computadores, a Natura, qualquer empresa, para poder fazer os seus anúncios, pegava o telefone, ligava para as 5 emissoras de televisão, os 3 ou 4 jornais, as 3 ou 4 principais rádios, cotava o preço e decidia onde ia anunciar os seus produtos. Hoje, na comunicação digital, existem centenas de milhares de sites. É impossível saber aonde você pode colocar o seu anúncio de forma que ele seja mais efetivo. Então, as empresas contratam agências de marketing digital que utilizam metodologias como a programática, que é uma espécie de leilão, onde essas centenas de milhares de páginas disponíveis, através de um algoritmo, de novo, e sempre os algoritmos, esse algoritmo define para aquela agência de publicidade quais são as páginas que naquele momento tem um anúncio que está com preço mais barato. Ou pelo Google AdSense, que é uma ferramenta do próprio Google, para fazer algo semelhante. Através dessas ferramentas, esse anúncio da empresa vai ser veiculado em uma centena de páginas, 1 milhar de páginas. Agora, a empresa sabe que páginas são essas? Não. Como a empresa controla onde os seus veículos, os seus anúncios estão sendo veiculados? Esse controle é feito por um relatório que a agência de marketing digital apresenta para as empresas, dizendo: olha, com o recurso que você colocou, seu anúncio foi veiculado em tantas mil páginas e o seu anúncio foi clicado por tantas mil pessoas. Então, uma métrica do resultado da performance do anúncio. A empresa recebe essa informação, mas ela não sabe em que portais de internet seu anúncio está sendo realizado. O que o Sleeping Giants vem e faz é, ele chega para uma empresa, como aconteceu recentemente, por exemplo, a Dell Computadores, e diz: Dell, você sabe que os seus anúncios estão sendo veiculados num jornal que não é jornal, que não tem credibilidade jornalística, que é um lugar que já foi multado por ter difamado ódio, por estar gerando fake news? A Dell, pelo próprio Twitter, responde ao Sleeping Giants: muito obrigado por me alertar, eu não sabia disso, eu vou retirar o meu anúncio dessas páginas. E a Dell, como tantas outras, começaram a fazer esse movimento. O que aconteceu? Que esses sites bolsonaristas de ódio, de fake news, como Terça Livre, como o Jornal da Cidade, começaram a perder seus anunciantes e ficaram desesperados.
tão desesperados não ficaram que a própria família Bolsonaro entrou em campo, os filhos, criando uma espécie de Twitter paralelo, desesperadamente, que pouco funciona. E, além disso, o secretário nacional de comunicação do governo do Brasil, do Bolsonaro, ameaçou dar uma solução, porque o Banco do Brasil foi uma das empresas que foi notificada pelo Sleeping Giants e que retirou seu anúncio desses portais de ódio. Mas por pressão do secretário de Comunicação Nacional, que disse que ia ajeitar essa situação, o Banco do Brasil voltou a anunciar nessas páginas de ódio. Porém, depois disso, o Tribunal de Contas da União mandou que o Banco do Brasil voltasse a retirar seus anúncios dessas páginas de ódio. Algo de institucionalidade ainda fica no Brasil. Esse processo do Sleeping Giants seria como uma espécie de cartão vermelho para o jogador do adversário. Jogou sujo, vai para o chuveiro. E é mais uma forma de conter o avanço dessa ultradireita que não respeita regras nem adversários. Uma última experiência de contenção, além da regulação e do Sleeping Giants, além de pôr regras, conter os ataques e expulsar o jogador que não joga de forma leal, é o Pandemia Digital. O que é o Pandemia Digital? Pandemia Digital é um canal no Telegram que mostra para todas as populações como funcionam as dinâmicas de robôs e fake news da ultradireita em todo o mundo. É uma experiência fundamental, uma experiência de articulação, onde mostra como o Vox na Espanha atua, como o Trump atua, como o Bolsonaro atua. Essa experiência é fundamental porque essa contenção é como uma espécie de intercâmbio entre clubes aliados, explicando as metodologias do adversário para a gente, na hora de jogar, sabendo que o adversário é um time mais poderoso, quais são os pontos fracos que foram identificados por esse aliado, para a gente, quando entrar em campo, ter uma tática que já vai saber como posicionar os jogadores para não tomar gol deles. Mas a Operação Líbero, como eu comentei, é contenção, é segurar o adversário, mas também é contra-ataque. É como a gente vai fazer para começar a meter um golzinho aqui, outro ali. E para falar desse contra-ataque, eu acho interessante a gente observar a experiência do Podemos na Espanha. O atual vice-presidente da Espanha, Pablo Iglesias, desde 2010, definiu uma frase que eu acho que explica bem o espírito com o qual a gente tem que pensar a nossa forma de contra-atacar. Dizia o Pablo, em 2010, vejam vocês, a política é comunicação, a comunicação é digital e o nosso desafio é disputar o acontecer. O que queria dizer o Pablo com isso? Não só a percepção, já desde 2010, que a comunicação digital cada vez mais ia ser decisiva nos processos eleitorais. Como a gente costuma brincar, hoje em dia a gente tem dois tipos de candidato, os candidatos digitais e os que perdem. Dizia o Pablo Iglesias, a televisão costuma ser hostil aos projetos políticos emancipadores, progressistas. Já sabemos disso. Normalmente são muito poucos os segundos que nos dão para poder passar a nossa mensagem. Ele dizia, não tem problema, a Rede Globo vai me dar 15 segundos e antes de eu entrar para falar 15 segundos, eles vão estar durante 30 minutos falando mal de mim e do meu partido e depois dos meus 15 segundos vão ficar fazendo um debate político falando mal de mim e do meu partido? Tudo bem, naqueles 15 segundos eu tenho que ter muita inteligência para colocar a minha mensagem. A forma como eu vejo o que está acontecendo, os grandes acontecimentos, esse acontecer. Qual é o meu marco de interpretação da realidade? E ele falava, mas não para aí. Esse fragmento, esse marco de interpretação da realidade, eu tenho que atuar com inteligência e muita rapidez para imediatamente gravado a minha intervenção no programa de televisão, ele poder circular por todas as redes sociais. E circular de que maneira? Aleatória? Não. Eu tenho que ter uma rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, TikTok, ok. Mas para cada uma delas, aquela intervenção, digamos, de 2 minutos do Pablo Iglesias, vai entrar num formato distinto. De repente, no Stories do Facebook, vai entrar com um corte de 15 segundos. No Stories do Instagram, de 10 segundos. De repente, no Twitter, vai virar um card com a principal frase desses 15 segundos. Mas na minha rede de WhatsApp, de repente, é um meme brincando com alguma coisa que eu comentei. Essa inteligência para pensar
um marco de disputa e como eu difundo e divulgo esse marco através das distintas portas de saída, das distintas plataformas sociais, com rapidez e de forma integrada, é fundamental. Nesse sentido, a forma como o Podemos se organiza é fundamental para a gente entender o êxito dessa estratégia. Como o Podemos se organiza como força política para poder fazer a discussão do acontecimento? Como o Podemos se organiza para garantir um alinhamento das principais mensagens-chave sobre cada um dos temas que estão em discussão para poder ter uma efetividade na imposição da sua narrativa, na disputa pela hegemonia narrativa na sociedade? O Podemos organiza uma estratégia através das plataformas de Telegram, como organização interna. Obviamente, a comunicação com a sociedade se dá pelo WhatsApp, que é a rede social hegemônica na Espanha, mas a organização interna do partido é realizada no Telegram. E essa organização, uma das variáveis fundamentais é como o partido articula o alinhamento da mensagem-chave. Todos os porta-vozes do Podemos, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, ministros, senadores, recebem diariamente e ao longo dos dias, 24/7, ou seja, todos os dias às 24 horas, informações que permitem que o partido possa ter uma compreensão articulada e integrada de como fazer frente aos principais temas. Um caso claro, a gente todo dia de manhã no Podemos tem um envio para todos esses porta-vozes, que depois é disseminada entre as suas bases dos principais temas da agenda. Quais são as grandes discussões? Não como um resumo simples, como a gente está acostumado a ver nos partidos. Não basta pôr os principais temas e o que cada tema representa. É importante dar um marco de interpretação para aquele tema, um marco narrativo. Como aquele tema se insere na política do partido, na história do partido. Além disso, é importante colocar algumas principais linhas de ataque, como a gente vai se posicionar frente àquele tema. Esse resumo é feito diariamente pela parte da manhã, mas ao longo do dia, conforme a agenda vai mudando, conforme os temas vão saindo, esse alinhamento permanece. Então, esse alinhamento ele se utiliza, obviamente, do que todo partido faz, pesquisas qualitativas, trackings que alimentam também o comportamento das pessoas e de um monitoramento fino nas redes sociais, que traz um resumo das principais narrativas, como os adversários estão se comportando, como a cidadania está encarando cada um dos debates. Essa articulação entre pesquisa, monitoramento e uma linha de argumentário alinhando a mensagem-chave é fundamental para fazer essa disputa do acontecimento. E vejam, não como o Bolsonaro faz, de uma forma hierárquica, quase que militar, com uma única mensagem. Os porta-vozes podem e devem adaptar essas mensagens a seus perfis, e construir uma mensagem. Lembra que eu falava para vocês do formato transmediático, de fragmentação e articulação. Mas essas mensagens articuladas têm que conformar um todo coerente. É como um quebra-cabeças. Pode ter diversas partes, mas elas precisam se encaixar para que essa mensagem forme um todo e esse todo conforme um marco narrativo que possa hegemonizar a interpretação da realidade. Eu dou um exemplo para vocês. O famigerado vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro. O campo progressista saiu com distintas interpretações daquele vídeo. Alguns falavam, foi bom para o Moro, foi bom para o Bolsonaro, o problema foi a questão ambiental, o problema foi a questão do meio ambiente, ou a questão do Weintraub, ou a ameaça de fulano, ou a questão do armamento. Não, quando a gente sai de forma descoordenada, apontando diversos aspectos, o que a gente está fazendo em termos futebolísticos é chutando bola para tudo quanto é lado. Quando a gente chuta a bola para tudo quanto é lado, a gente pode fazer tudo, menos o gol. E como se trata de meter um golzinho, a gente precisa alinhar a estratégia. Não precisa todo mundo dizer a mesma coisa, mas precisa ter, como comentava com vocês, uma espécie de um quebra-cabeças articulado. Ou seja, todo mundo tem que saber a sua posição. Um sabe que tem que dar um lançamento, o outro sabe que tem que estar na ponta, o outro sabe que tem que entrar para cabecear. Essa narrativa tem que estar articulada. Para que a gente possa disputar o acontecer e impor a nossa narrativa, essa articulação é fundamental. Se não acontece o que aconteceu com aquele vídeo. A narrativa que se impõe depois do vídeo nos dias seguintes é a narrativa do Bolsonaro, de que aquele vídeo, no final das contas, acabava sendo bom para eles. Para evitar que o Bolsonaro faça isso, é importante que a gente trabalhe a narrativa de forma articulada. Por isso é fundamental fazer uma disputa pelos marcos interpretativos dos temas do acontecer de forma inteligente e integrada.
Mas não é suficiente, é fundamental a gente também estar atento para não entrar no que eu costumo chamar de ciladas narrativas do Bolsonaro. Um exemplo clássico é quando o Bolsonaro tem feito eventos cada dia mais bárbaros, gerando a moléstia e o incômodo da sociedade. Quando ele sai para andar de jet ski no dia que o Brasil atingiu 10 mil mortos pela pandemia. Obviamente o nosso corpo pede sair com manifestações de raiva, de indignação, de repúdio. E nós entramos no que se poderia chamar de um ciclo de notas de repúdio. Com isso eu estou dizendo que não temos que fazê-las? Sem dúvida, mas isso é uma resposta institucional. A nossa resposta comunicacional tem que ser outra. A gente tem que alertar, ainda que o corpo peça para gritar e dizer seu indigno, irresponsável, vai matar todo mundo, a gente tem que trazer as ciladas narrativas do Bolsonaro para o nosso campo. Como um golpe de Ippon no judô, usar a força dele para derrubá-lo. Como a gente faz isso? Por exemplo, a população no final de maio deu um exemplo de como não entrar nas ciladas narrativas do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro saiu para comer um cachorro quente no plano piloto de Brasília, a população poderia ter saído. Não faça isso, não gere aglomerações, seu irresponsável. Era onde ele nos gostaria de ter. Não, a população saiu e começou a gritar. Vai trabalhar, vagabundo. Vejam vocês a inteligência. Se utilizaram da estratégia do Bolsonaro para derrubá-lo, como num golpe de judô, um Ippon. Usaram a força da inteligência que ele tentava impor na sociedade para controlar o marco narrativo, porque quando o Bolsonaro faz uma barbaridade como essa, ele não só ativa os seus militantes, como ele gera a indignação dos adversários. E conclusão, uns e outros, todos acabam discutindo aquilo que o Bolsonaro gostaria que nós discutíssemos. Mas quando a população sai e grita, vai trabalhar vagabundo, o Bolsonaro quase engasga com seu cachorro quente, enfia o rabinho no meio das pernas e sai correndo embora. Por quê? Porque ele viu que tinha sido encurralado. O povo entendeu isso. Ele saiu de... Se a gente perceber a performance do Bolsonaro nos últimos tempos, ele sai para passear de jet ski, de moto, de helicóptero, vai comer coxinha, vai comer cachorro-quente, gerando aglomerações. Mas esses episódios, além de gerar aglomeração, que merece uma resposta institucional, com notas de repúdio, pelo risco que isso representa na pandemia, do ponto de vista comunicacional, isso gera uma resposta muito mais inteligente, quer dizer, Bolsonaro, você está sendo pago pela população brasileira para trabalhar, então vá trabalhar, vagabundo. Lembremos que o povo brasileiro é um povo trabalhador e tem no trabalho um valor. E o povo brasileiro paga o Bolsonaro para que ele trabalhe. E quando ele sai para passear no meio do horário de trabalho, em vez de estar fazendo e cumprindo com as suas obrigações, o que ele está fazendo é mostrando o vagabundo que ele traz dentro, o cara que não gosta de trabalhar. Se a gente ataca por aí, a gente evita a cilada narrativa do Bolsonaro, cria uma caricatura que é verdadeira de um cara que não gosta de trabalhar e dá um ataque que hegemoniza o acontecer, que hegemoniza o marco narrativo. Outro exemplo de como não cair nas ciladas narrativas do Bolsonaro e dar um golpe de pão nele é a questão da família. O Bolsonaro fica insistindo permanentemente que está preocupado com a família brasileira. Não bastasse o modelo único de família que ele defende, quando ele diz que defende a família brasileira, ele diz que defende a família brasileira num contexto de pandemia. Ora, nós chegamos a 30 mil mortos pelo coronavírus e 500 mil de contaminados. A família brasileira adoece, morre, e o Bolsonaro, no fundo, só está preocupado com a família dele. Nessa hora, não com ódio, não com raiva, mas com inteligência e ironia, cada vez que ele falar da família brasileira, a gente tem que interpelar. Da sua família, Bolsonaro? Porque a família brasileira você deixou jogada na estrada. Questões como essa, exemplos como esse simples e cotidianos, são fundamentais. Essa disputa do acontecer, impor o nosso marco narrativo de interpretação da realidade e utilizar as ciladas do Bolsonaro para jogá-lo a ele na armadilha, são fundamentais para a gente poder virar esse jogo. Não adianta a gente ter 10 milhões de seguidores no Facebook, uma rede com 2 milhões de pessoas no WhatsApp, ter um canal de YouTube com 40 milhões de seguidores. Se a gente não consegue entender como se articula a mensagem para poder fazer a utilização de forma eficiente nessas redes. É fundamental articular essa mensagem e pensar o formato como ela vai ser transmitida nessas redes.
como a gente integra todos os nossos porta-vozes e como a gente adequa o formato com velocidade para que essa mensagem chegue aonde tem que chegar. Senão, nada disso vai funcionar. Nos próximos módulos do curso, a gente vai ver ferramenta a ferramenta, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, como a gente utiliza essas plataformas. Como a gente faz para fazer um Trend Topic no Twitter? Como que a gente faz para criar audiência no YouTube? Como a gente faz para conseguir uma rede de WhatsApp consistente que a gente possa difundir a nossa mensagem? Esses próximos módulos do curso estão pensados para isso, mas é fundamental a gente entender como a gente articula a nossa organização e as nossas mensagens. Assim, organizando e disputando o acontecer e não caindo nas ciladas narrativas do Bolsonaro, a gente vai começar a meter um golzinho aqui, outro golzinho ali. E esse jogo, que estava 7-1, começa a virar 7-2, 7-3, 7-4. E quando a gente perceber, ele está 8-7, a gente virou a partida. É um jogo duro, é difícil, mas a gente pode chegar lá. Com inteligência e planejamento, é possível construir uma estratégia de comunicação digital que faça frente às estratégias bolsonaristas. Por isso, era importante a gente entender esse processo para agora sim, a partir dos próximos módulos, começar a discutir ferramenta a ferramenta. A gente discutiu a estratégia do dirigente de futebol, do treinador de futebol. Agora, quando a gente entrar em cada uma dessas ferramentas, a gente vai discutir como cada jogador utiliza o seu potencial em campo, a partir de uma tática organizada, de uma pré-temporada bem feita e de um entrosamento conquistado. Assim, a gente vai poder vencer o Bolsonaro, assim a gente vai poder vencer as fake news, assim a gente vai poder vencer a ultradireita no Brasil e no mundo. Muito obrigado.